No livro do Gênesis, capítulo 8, a partir do verso 2, diz que as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Continuação das lendas dos judeus. Noé deixa a arca. Embora a terra tenha assumido sua forma antiga no final do ano de punição, Noé não abandonou a arca até receber a ordem do Criador para deixá-la. Ele disse a si mesmo: assim como entrei na arca por ordem de Yah, assim a deixarei somente por ordem dele. No entanto, quando Yah ordenou que Noé saísse da arca, ele recusou, porque temia que depois de ter vivido em terra seca por algum tempo e gerado filhos, Yah traria outro dilúvio. Ele, portanto, não deixaria a arca até que o Criador jurasse que nunca mais visitaria a terra com o dilúvio. Quando ele saiu da arca para o ar livre, ele começou a chorar amargamente ao ver os enormes estragos causados pelo dilúvio, e disse ao Criador: ó Criador do mundo, tu és chamado misericordioso, e tu deverias ter misericórdia de tuas criaturas. O Criador respondeu e disse: ó tu, pastor tolo, agora falas comigo. Não fizeste quando dirigi palavras gentis a ti, dizendo: eu te vi como homem justo e perfeito em tua geração, e trarei o dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne. Faça uma arca para ti de madeira de gofer. Assim te falei, contando-te todas essas circunstâncias, para que pudesse implorar misericórdia para a terra. Tu apenas construíste uma arca para ti mesmo, na qual foste salvo. Agora que a terra está devastada, tu abres a tua boca para suplicar e rezar. Noé percebeu que havia sido culpado de loucura. Para propiciar o Criador e reconhecer seu pecado, ele trouxe um sacrifício. O Criador aceitou a oferta com favor, de onde é chamado pelo nome de Noé. O sacrifício não foi oferecido por Noé com suas próprias mãos. Os serviços sacerdotais relacionados a ele foram realizados por seu filho Shem. Havia uma razão para isso. Um dia na arca, Noé esqueceu-se de dar a sua ração ao leão, e o animal faminto deu-lhe um golpe tão violento com a pata que ele ficou coxo para sempre. E tendo um defeito corporal, não lhe foi permitido fazer os ofícios de um sacerdote. Os sacrifícios consistiam em um boi, uma ovelha, uma cabra, 2 rolas e 2 pombinhos. Noé havia escolhido esses tipos porque supôs que fossem designados para sacrifícios, visto que Yah havia ordenado que ele levasse 7 pares deles para a arca com ele. O altar foi erguido no mesmo lugar em que Adão, Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios e no qual mais tarde o altar deveria estar no santuário de Jerusalém. Depois que o sacrifício foi concluído, o Criador abençoou Noé e seus filhos. Ele os fez governantes do mundo como Adão havia sido, e deu-lhes uma ordem dizendo: frutificai e multiplicai-vos sobre a terra. Pois durante sua estada na arca, os 2 sexos de homem e animais igualmente viveram separados uns dos outros, porque enquanto uma calamidade pública se enfurece, a continência é conveniente até para aqueles que ficam ilesos. Esta lei de conduta não foi violada por ninguém na arca, exceto por Cã, pelo cachorro e pelo corvo. Todos eles receberam uma punição. A de Cã era que seus descendentes eram homens de pele escura. Como sinal de que não destruiria a terra mais tarde, Yah colocou seu arco na nuvem. Mesmo que os homens voltem a mergulhar no pecado, o arco proclama a eles que seus pecados não causarão dano ao mundo. Tempos vieram ao longo dos tempos quando os homens eram piedosos o suficiente para não ter que viver com medo de punição. Nessas ocasiões, o arco não era visível. O Todo-Poderoso concedeu permissão a Noé e seus descendentes para usar a carne de animais como alimento, o que havia sido proibido desde o tempo de Adão até então. Mas eles deveriam se abster do uso de sangue. Ele ordenou as 7 leis de Noé, cuja observância incumbe a todos os homens, não somente a Israel. O Criador ordenou particularmente o mandamento contra o derramamento de sangue humano. Quem derramasse o sangue do homem, seu sangue seria derramado.
Mesmo que os juízes humanos libertassem o culpado, sua punição o atingiria. Ele morreria de uma morte não natural, como a que havia infligido a seu semelhante. Sim, mesmo as bestas que matavam homens, mesmo delas seria exigida a vida de homens. Noé perdeu seu epíteto, o piedoso, quando começou a se ocupar com o cultivo da videira. Ele se tornou um homem da terra, e esta primeira tentativa de produzir vinho, ao mesmo tempo, produziu o primeiro a beber em excesso, o primeiro a proferir maldições sobre seus associados e o primeiro a introduzir a escravidão. Foi assim que tudo aconteceu. Noé encontrou a videira que Adão havia levado consigo do paraíso quando foi expulso. Ele provou as uvas e, achando-as saborosas, resolveu plantar a videira e cuidar dela. No mesmo dia que plantou, deu fruto. Colocou-o no lagar, tirou o suco, bebeu, embriagou-se e foi desonrado. Tudo em um dia. Seu assistente no trabalho de cultivar a videira foi Satanás, que apareceu no exato momento em que ele estava empenhando em plantar o deslizamento que havia encontrado. Satanás perguntou a ele: "O que é que você tem plantado aqui?" Noé: "Uma vinha." Satanás: "E quais podem ser as qualidades do que produz?" Noé: "O fruto que produz é doce, seja seco ou úmido. Produz vinho que alegra o coração do homem." Satanás: "Vamos entrar em parceria neste negócio de plantar uma vinha." Noé: "Concordo." Satanás, então, matou um cordeiro e em seguida, sucessivamente, um leão, um porco e um macaco. O sangue de cada um, ao ser morto, ele fazia escorrer sobre a videira. Assim ele transmitiu a Noé quais são as qualidades do vinho. Antes que o homem o beba, ele é inocente como o cordeiro. Se bebe moderadamente, sente-se forte como o leão. Se ele bebe mais do que pode suportar, ele se parece com um porco. E se ele bebe até embriaguez, então ele se comporta como um macaco. Ele dança, canta, fala obscenamente e não sabe o que está fazendo. Isso não dissuadiu Noé mais do que o exemplo de Adão, cuja queda também se deveu ao vinho, pois foi o fruto proibido, foi a uva com a qual ele se embriagou. Em sua condição de embriaguez, Noé foi para a tenda de sua esposa. Seu filho Cã o viu lá, e ele contou a seus irmãos o que havia notado e disse: "O primeiro homem teve apenas 2 filhos, e um matou o outro. Este homem, Noé, tem 3 filhos, mas ele deseja gerar um 4º além de mim." Cã também não ficou satisfeito com essas palavras desrespeitosas contra seu pai. Ele acrescentou a esse pecado de irreverência o ultraje ainda maior de tentar realizar uma operação em seu pai destinada a impedir a procriação. Quando Noé acordou de seu vinho e ficou sóbrio, ele pronunciou uma maldição sobre Cã na pessoa de seu filho mais novo, Canaã. Ao próprio Cã, ele não poderia fazer mal, pois o Todo-Poderoso havia conferido uma bênção a Noé e seus 3 filhos quando eles partiram da arca. Portanto, ele colocou a maldição sobre o filho mais novo do filho que o impediu de gerar um filho mais novo do que os 3 que ele tinha. Os descendentes de Cã, através de Canaã, portanto, têm olhos vermelhos, porque Cã olhou para a nudez de seu pai. Eles têm lábios deformados, como Cã falou com seus lábios a seus irmãos sobre a condição imprópria de seu pai. Eles têm cabelos crespos, retorcidos, porque Cã virou e torceu a cabeça para ver a nudez de seu pai. E eles andam nus, porque Cã não cobriu a nudez de seu pai. Assim ele foi retribuído. Canaã teve que sofrer indiretamente pelo pecado de seu pai. No entanto, parte da punição foi infligida a ele por sua própria conta, pois foi Canaã quem chamou a atenção de Cã para a revoltante condição de Noé. Cã, ao que parece, era apenas o pai digno de tal filho. A última vontade e testamento de Canaã dirigida a seus filhos dizia o seguinte: "Não fale a verdade, não se mantenham distantes do roubo, leve uma vida dissoluta, odeiem seu mestre com um ódio extremamente grande e amem uns aos outros." Como Cã foi obrigado a sofrer retribuição por sua irreverência, Sem e Jafé receberam uma recompensa pela maneira filial e diferente que pegaram uma roupa e a colocaram sobre os ombros, e andando para trás, com rostos desviados, cobriram a nudez do pai deles. Nus
Os descendentes de Cã, os egípcios e os etíopes, foram levados cativos e exilados pelo rei da Síria. Enquanto os descendentes de Sem, os assírios, mesmo quando o anjo do Criador os queimou no acampamento, não foram expostos. Suas vestes permaneceram intactas sobre seus cadáveres. E no futuro, quando Gog sofrer sua derrota, o Todo-Poderoso providenciará tanto mortalhas quanto local de sepultura para ele e toda a sua multidão, a posteridade de Jafé. Embora Sem e Jafé tenham se mostrado obedientes e respeitosos, foi Sem que mereceu o maior elogio. Ele foi o primeiro a começar a cobrir seu pai. Jafé se juntou a ele depois que a boa ação foi iniciada. Portanto, os descendentes de Sem receberam como recompensa especial o talit, a vestimenta usada por eles, enquanto os jafetistas têm apenas a toga. Outra distinção concedida a Sem foi a menção de seu nome e conexão com o Todo-Poderoso na bênção de Noé. Bendito seja o Criador de Sem, disse ele. Embora, via de regra, o nome de Á não seja associado ao nome de uma pessoa viva, apenas ao nome de alguém que partiu desta vida. A relação de Sem com Jafé foi expressa na bênção que seu pai pronunciou sobre eles. E Á concederá uma terra de beleza a Jafé, e seus filhos serão prosélitos, morando nas academias de Sem. Ao mesmo tempo, Noé transmitiu por suas palavras que o esplendor habitaria apenas no primeiro templo, erguido por Salomão, filho de Sem, e não no segundo templo, cujo construtor seria Ciro, descendente de Jafé.